Olá, muito bom dia para você, tá tudo bem? Quarta-feira, meio da semana, daqui a pouquinho Jornal Anhanguera, primeira edição. A partir do meio-dia eu quero te encontrar para a gente almoçar juntos e, claro, compartilhar tudo o que está acontecendo de mais importante aqui no nosso estado. Hoje nós vamos falar sobre uma operação da Polícia Federal com alvo no seguro-desemprego, fraudes no recebimento dessas parcelas, mandados foram cumpridos aqui na capital. A gente também fala sobre vacina, mais especificamente da Coronavac. O que está acontecendo? Tem muitas cidades reclamando que não tem a segunda dose para concluir o ciclo de imunização da população. O estado vai fazer uma reunião e a gente vai tentar entender como é que está essa situação. Por falar em vacina, a gente fala sobre o agendamento, que é obrigatório aqui na capital. Muita gente ontem, por exemplo, não conseguiu fazer o agendamento e foi para a porta de unidade de saúde. Quer saber o que tem que ser feito? A gente te conta daqui a pouquinho. Outro assunto importante é glaucoma. A gente vai falar sobre essa doença que pode levar à cegueira. A partir do meio-dia eu estou aqui, você pode participar com a gente, então eu estou te esperando. Combinado? Jornal Anhanguera, primeira edição. Oferecimento CDT Diagnósticos. Sua saúde nos menores detalhes. Agora com exames laboratoriais. Olá, hoje é dia 26 de maio de 2021, é hora do almoço e de ficar bem informado aqui no Jornal Anhanguera. Nessa edição, nós vamos falar sobre como está a vacinação dos povos indígenas. O público foi praticamente o primeiro a ser incluído no plano de imunização. A vacinação na população indígena também segue lenta. Até agora foram aplicadas 8.050 doses. Aqui na capital, o agendamento para se vacinar agora é obrigatório. Nós vamos ver o que é preciso ser feito para fazer essa situação, para fazer essa solicitação. E cidades aqui do estado suspenderam a vacinação com a Coronavac por falta de doses. Mas o estado tem estoque dessa vacina. O estado possui mais de 71 mil doses de vacinas em estoque. A previsão é de que as novas remessas da Coronavac sejam distribuídas aos municípios a partir da semana que vem. E outras 42 mil doses da AstraZeneca chegaram aqui no estado hoje, viu? Olha, você também vai ver que uma operação da Polícia Federal cumpriu mandados para investigar fraudes no seguro-desemprego. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, uma doença que pode levar à cegueira e tem um alerta para a população. De 2019 para 2020, as consultas capazes de diagnosticar o glaucoma caíram 22% aqui no Tocantins. O médico vai conversar ao vivo com a gente, você pode participar com perguntas pelo QVT e também pelo nosso WhatsApp. Nós também vamos falar sobre o mistério envolvendo a morte de um jovem de Gurupi. A morte aconteceu na Alemanha. A família não sabe o que causou essa morte e está com dificuldades para fazer a repatriação do corpo. Hoje é dia de reabertura. O Palacinho e o Memorial Coluna Prestes voltaram a receber visitantes. A gente vai te mostrar isso ao vivo. Vem comigo porque o Jornal Anhanguera, a primeira edição, vai começar agora. Boa tarde, Tocantins. Agora meio-dia e 3 minutos. Está tudo bem por aí? Eu espero que sim, viu? Vamos seguir juntos aqui no Jornal Anhanguera. Para a gente começar a nossa edição, eu quero te contar que apenas 57% do total de indígenas que vivem aqui no Tocantins tomaram alguma dose da vacina contra a Covid-19. Mas você deve se lembrar, né, que esse grupo foi um dos primeiros a serem incluídos na lista prioritária. As cidades que têm população indígena estão relatando que a dificuldade é em combater as fake news dentro das aldeias. Para incentivar a vacinação entre os indígenas, jovens como o Romário, da etnia Xerente, ajudaram a combater as notícias falsas, conscientizando os mais velhos. Estamos passando por um momento crítico, né? E pedimos que a sociedade indígena adere à vacinação, que tem uma extrema importância, né, para preservar a vida. E assim estaremos firmes e fortes nessa luta contra a Covid. Atualmente vivem no Tocantins cerca de 14.100 indígenas. Esse dado é do governo estadual. E nessa população já foram aplicadas 8.050 doses de vacinas contra a Covid-19. Até o momento, do total aplicado, 4.540 são referentes à primeira dose e 3.510 à segunda etapa. Do início da pandemia até agora, 1.205 indígenas testaram positivo para a Covid-19. 10 morreram.
A etnia Carajá, na Ilha do Bananal, foi uma das mais afetadas. Vários líderes não resistiram à doença. O povo javaé também sofreu com as perdas. O José Domingos diz que a vacina chegou com esperança, apesar das dificuldades no início. Devido às fake news, às mentiras da internet, muita gente acreditava nessas notícias falsas, mas hoje a aceitação já é diferente e os resultados estão aí. A gente praticamente não tem índios com coronavírus hoje. No início, vários se infectaram, mas depois da vacina, a gente não tem esse problema mais. Bom, para a gente não ter mesmo esse problema, a gente precisa concluir essa imunização dos indígenas, né? Vem aqui comigo, a gente vai ver como está o vacinômetro aqui no nosso estado hoje. Olha só, a gente tem 589.430 doses recebidas. Esse número já inclui, inclusive, as 42 mil doses da vacina da AstraZeneca que chegaram aqui no nosso estado. As doses distribuídas até o momento foram 475.873. Então, temos aqui 248.811 pessoas que receberam uma dose da vacina, receberam a primeira dose. 124.871 que receberam as duas doses, concluíram aí o ciclo de vacinação. Mas hoje eu quero mostrar para você a situação de Rio da Conceição. Rio da Conceição é a cidade em destaque hoje do nosso raio-x. A gente mostra aqui que, olha só, receberam 553 doses lá no município, aplicaram 283 na dose 1, 137 na dose 2. Então, a aplicação aí, total de doses aplicadas, de 420. A gente vai saber mais detalhes sobre essa vacinação em Rio da Conceição. Eu vou conversar ao vivo pela internet com o secretário de Saúde da cidade, o Emerson Póvoa. Ele já está aqui com a gente. Muito boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo aqui ao Jornal Anhanguera, primeira edição. Conta para a gente, secretário, como é que está aí a vacinação hoje? Boa tarde. Bom, aqui, a respeito da Coronavac, a gente recebeu 348 doses e vacinamos a primeira dose 160 pessoas, tá? E a segunda 125, ou seja, falta 35, né, para concluir a segunda dose do Coronavac, né? E os funcionários da saúde, a primeira dose a gente vacinou 36, né, 36 funcionários Coronavac e 32 da segunda dose, né? Falta, ou seja, 4 doses para concluir, né, o Coronavac. A gente está aí aguardando o Coronavac aí, que talvez, provavelmente, me informaram hoje, que a partir de semana que vem, eles vão liberar o resto das doses aí para a gente começar a vacinar o pessoal, né? Que a gente já está há mais de 60 dias precisando, né? Que a Coronavac é no ciclo de 28 dias e a gente já está mais de 60 dias sem vacinar a segunda dose. Secretário. Estamos aqui no aguardo aqui. Bom, eu ia até perguntar para o senhor mesmo essa situação da Coronavac. Daqui a pouco a gente vai exibir uma reportagem falando sobre essa falta da vacina da Coronavac, especificamente para concluir o processo de imunização. E aí minha pergunta para o senhor é a seguinte, vocês então não têm doses da Coronavac para concluir essa imunização. O senhor mencionou que são 60 dias aguardando essas doses? Isso. Para a segunda etapa, né? Para vacinar a segunda dose, né? Agora, secretário, a minha pergunta para o senhor é a seguinte. O Estado ele garante que enviou a quantidade de doses suficientes para que os municípios fizessem a aplicação na segunda dose. Sim. Isso não aconteceu com o Rio da Conceição? Não, está faltando. A gente está aqui no Coronavac, nós estamos ineficientes de doses para terminar a vacinação, como eu te falei. Há 60 dias? Há 60 dias. Hoje, que público está sendo imunizado aí com a vacina, então, da AstraZeneca, né, que vocês devem estar utilizando, Isso. né? A AstraZeneca, nós estamos agora no comorbidade, né, de 18 a 59 anos. Estamos fazendo já para concluir essa primeira dose, né? Já vacinamos aqui 69 pessoas com comorbidade. Então hoje... Só um minuto. Hoje na cidade, vocês estão vacinando todas as comorbidades, independente da idade? Vocês não. Optaram por isso? De 18 a 59 anos. De 18 a 59 anos. Eu fiz essa pergunta para o senhor porque, por exemplo, aqui na capital a gente está vacinando as comorbidades, mas por faixa etária, né? Começou lá nos 59 anos e aí foi baixando. Mas, obviamente, os municípios eles têm realmente autonomia para definir como que vai ser isso. Então, hoje, se a pessoa tem de 18 a 59 anos e tem comorbidades, essa pessoa vai conseguir ser vacinada. Isso, desde que traga o laudo, né?
fazer um laudo médico dizendo que tem essa comorbidade para a gente poder vacinar. Então, como o município é pequeno, eles abrem isso para a gente, não tem questão de faixa etária, né? Tá certo. Secretário, obrigado, tá, pelos esclarecimentos. A gente, inclusive, vai conversar com o Estado daqui a pouquinho sobre essa situação da Coronavac. A gente espera trazer boas notícias aí para Rio da Conceição. Obrigado. Pois não. Tá, eu que agradeço. Bom, ainda falando sobre vacinação, a gente volta aqui para a capital. Você sabe que agora é preciso fazer o agendamento para se vacinar, né? Ontem nós mostramos, inclusive, que algumas pessoas tiveram dificuldades para fazer esse agendamento e foram até unidades de saúde. Mas olha, para explicar direitinho como é que vai funcionar esse procedimento, a Betânia Souza está aqui para ajudar a gente, né, Betânia? Boa tarde. Oi, Roger. Boa tarde para você, boa tarde a todos. O sistema de agendamento aqui da Prefeitura de Palmas, ele está em fase de implementação, já está valendo. E segundo a Prefeitura, Roger, é para evitar as aglomerações nas unidades de saúde e o desperdício das doses da vacina da Covid-19. Quem vai explicar tudo direitinho para a gente como funciona esse sistema é o Pedro Paulo dos Santos Oliveira. Ele é coordenador técnico de vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde. Muito boa tarde, seja bem-vindo ao J1. Boa tarde, Betânia, boa tarde, Roger, e a todos que acompanham a primeira edição. Eu começo perguntando a você, o sistema está em fase de implementação, mas esse agendamento, ele será obrigatório? Nesse momento, Betânia, como o sistema ainda está em fase de implementação, o sistema ele não é totalmente obrigatório. Só que ele é uma forma de organizar o serviço e até para que esse usuário chegue lá em horário marcado e tenha menos dificuldade para fazer a vacina, visto que ele vai chegar no horário onde ele está marcado e ele vai ter menos pessoas na sua frente. Isso evita filas, evita aglomeração e organiza o serviço. A partir da semana que vem, por exemplo, o sistema está tudo ok? Testado, se a pessoa chegar sem o agendamento, ela consegue vacinar? Nessa primeira semana em que a gente está numa fase de testes, a gente está vendo como se comporta o sistema, como se comporta a procura das pessoas através do sistema para a vacinação, para que de fato mais à frente a gente possa dizer se vai ser obrigatório ou se a gente vai continuar utilizando as duas formas, tanto demanda espontânea quanto o agendamento. Agora, para aqueles que não conseguem, não têm acesso à internet, não conseguem agendar, como é que elas fazem, essas pessoas que estão nos grupos prioritários? Boa pergunta, Betânia. As pessoas podem procurar todas as nossas unidades de saúde, porque lá os nossos servidores farão esse agendamento para essa pessoa, para que ela possa ir em dia e horário marcado, evitando filas e aglomeração nas unidades que têm a vacinação. Ok, então, Pedro, muito obrigada pelas informações aqui com a gente. Um bom dia para você. Obrigado. É isso então, né, Roger? Agendamento para evitar aglomeração e, claro, o desperdício de doses, porque isso ninguém quer, né, Roger? Com você. Valeu, Betânia. Obrigado, tá, pelas suas informações. Vamos mudar de assunto agora. A Polícia Federal cumpriu mandados nessa quarta-feira para investigar um esquema de fraudes no pagamento do seguro-desemprego. A Aurora Fernandes está chegando agora ao vivo para trazer essas informações para a gente. Aurora, como é que funcionava esse esquema? Oi, Roger. Boa tarde a todos. Funcionava assim. Segundo a Polícia Federal, supostamente essas pessoas abriam empresas aí fictícias, depois faziam falsas contratações e então forjavam requerimentos de seguro-desemprego. De acordo com a PF, centenas de parcelas de seguro-desemprego foram pagas dessa maneira indevida, gerando aí um prejuízo de quase R$600 mil aos cofres públicos. Estão sendo cumpridos hoje, aqui na capital, mandados de busca e apreensão, prisões preventiva e temporária e ainda medidas de sequestro de bens e também de valores. Essa operação recebeu o nome de Abra-te Sésamo. A investigação busca identificar todas as pessoas que tiveram envolvimento nas fraudes e também empresas que possam ter sido utilizadas para a criação desses vínculos trabalhistas a fim, então, de fraudar o benefício seguro-desemprego. Inclusive, o delegado responsável por essa operação falou sobre os cuidados que todos nós precisamos ter para evitar acabar envolvido numa fraude como essa, até sem querer. Vamos acompanhar o que ele disse. A orientação da Polícia Federal é que as pessoas se atentem e não cedam seus dados, suas carteiras de trabalho para tais pessoas, para esse tipo de crime, porque quando essa pessoa precisar realmente do benefício do governo, vai estar bloqueado, porque já houve um saque anterior de forma fraudada.
A partir de agora, a PF vai analisar todo o material apreendido e os bens sequestrados serão utilizados para ressarcir os valores que foram tirados indevidamente dos cofres públicos. Roger? Tá certo, Aurora. Obrigado, tá, pelas suas informações. Vamos falar de comunidade? Na região sul de Palmas, a comunidade da Arce 132 está chateada com a falta de consciência dos próprios moradores. O que essas pessoas estão fazendo? Jogando lixo e entulho nos lotes vazios. Não dá, né, gente? Olha só. Galhos, televisor e até um colchão. Todo esse entulho está exposto na Arce 132. A dona Eli mora próximo do terreno e não aguenta mais essa situação. Tudo que é entulho, eles jogam aí. Tem que aprender a ter cuidado com o lugar. A gente consegue perceber que aqui tem sacolinha de lixo, garrafas, copos plásticos, pequenos objetos que poderiam ser jogados num container. Só que detalhe, bem aqui ao lado, em questão de 20 metros, tem um. E mesmo assim, segundo os moradores, tem gente que insiste em jogar o lixo no espaço público. Para ela, toda essa área poderia ser utilizada como um grande espaço de lazer. Nosso objetivo é limpar, é deixar um lugar bonito para quando o povo chegar, tem um referencial lá, é cuidado. No mesmo bairro, a dona Maria e o filho Francisco limpam há 13 anos este outro lote público. Até sofá tem aqui. Tira copo descartável, tudo, garrafa descartável, tudo a gente recolhe e põe aqui nessa lixeira. Aqui era 2 lixeiras, só que pegaram uma. E a maior dificuldade está no comportamento das pessoas. A prefeitura vem também, de vez em quando ela aparece. Agora mesmo, não tem nem 15 dias que eles pegaram o entulho daqui. Olha a situação disso aqui. Isso não tem condição, gente. Isso, sei lá, se tivesse chovendo, nós estávamos lascados, porque a dengue estava em cima. Para o Francisco, essa área também serviria para as crianças brincarem. A minha vizinha estava até pensando em fazer um campo de futebol aqui para os meninos, que brincam muito na rua. Na Alameda 10, próximo à escola Almirante Tamandaré, o mato chama a atenção. É bem maior que o Joaquim. Nesta semana, a prefeitura começou a fazer os serviços de roçagem. Mas os moradores querem ainda mais a atenção com a região. Esse mato dessa altura é uma preocupação muito grande para os pais, né? Então eu peço que as autoridades da prefeitura mandem um trator roçar aqui o mais rápido possível, porque está muito perigoso aqui. Olha, parece que vocês não vão ficar lascados, como diria Gil do Vigor, não, viu? A Prefeitura de Palmas disse que as equipes de roçagem estão finalizando o serviço na quadra e que após essa finalização desse trabalho, os entulhos vão ser retirados. Lembrando, claro, né, que jogar lixo na rua fere o Código de Posturas do município, além de ser falta de educação, né? Isso é crime ambiental. Os moradores podem denunciar pelo telefone, é o 0800 6464 153 ou ainda pelo telefone 153 e também tem o 190. Daqui a pouquinho a gente está de volta com mais informações para você. Em instantes, por que vacinas estão retidas no estoque do Estado? É o que a gente quer saber. Tem muitas cidades, inclusive, dizendo que não tem mais doses da Coronavac para concluir o processo de imunização. A gente está ao vivo para todo o Estado. Já já a gente volta. Estamos de volta com mais Jornal Anhanguera, primeira edição. Eu quero te contar que 2 das cidades mais afetadas pela Covid-19 aqui no Tocantins precisaram suspender a aplicação da Coronavac, isso por falta de doses. Mas o estado tem estoques dessa vacina. Olha só. Há mais de 400 dias, o Renato e a esposa estão cumprindo rigorosamente o isolamento social. A esperança de voltar à convivência com o restante da família veio com a vacinação. A primeira dose com a Coronavac foi garantida em 28 de abril. A segunda está prevista para amanhã. Ele fez o agendamento, mas não há doses no estoque do município de Palmas, o que deixa o economista apreensivo. É muito ruim, né? Porque nós estamos há 456 dias em isolamento social. Então, como eu digo sempre para minha esposa, parece que nós fomos a Marte e voltamos, fizemos uma marcha, dado o tempo que nós estamos dentro de casa. E isso é muito ruim, vai desgastando emocionalmente, vai mexendo com a autoestima, com o sentimento bom que a gente tem. E você confia nas autoridades e de repente descobre que elas não cumpriram a sua parte. Palmas e Araguaína, que são as 2 maiores cidades do estado e também as mais afetadas pela Covid-19, já suspenderam a vacinação com a Coronavac.
Segundo os municípios, os estoques estão zerados. No vacinômetro do governo estadual consta que o estado do Tocantins recebeu até agora 547.180 doses das vacinas contra a Covid-19. Distribuiu 475.873. Mais de 71 mil doses continuam na Central Estadual de Imunização. Ontem, a Secretaria Estadual da Saúde e o Conselho das Secretarias Municipais se reuniram com os gestores para definir a quantidade de doses e a data para o envio das novas remessas. A partir do início da próxima semana, já vai ser distribuído as segundas doses da Coronavac. E assim que chegar aqui no município de Araguaína, já estaremos organizando a estratégia para poder vacinar aquelas pessoas dentro dos grupos que não foram vacinados ainda, com a segunda dose. O diretor do Consemes disse que não houve desvio de doses por parte dos municípios. Ele alega que pode ter ocorrido uma confusão devido às orientações sobre o uso das doses. Porque pode ter havido algumas confusões de ter aplicado como a D2, como D1, mas desvio não teve, porque foi aplicado no público-alvo. Até agora, o estado do Tocantins vacinou pouco mais de 244 mil pessoas com a primeira dose, 124 mil com a segunda. No início de maio, a média diária de vacinação era de 4 mil. Na última divulgação, essa média caiu para 2.500. O Renato, que espera pela segunda dose para completar a imunização, está preocupado. A vida das pessoas está em jogo. Já matamos nesse país 452 mil pessoas, fora aquelas que as estatísticas não capturam, que morrem depois por outras consequências da Covid. E ninguém leva isso a sério. Aí a gente olha para os Estados Unidos, todo mundo sem máscara lá, a economia abrindo, o turismo fluindo, porque já vacinou metade da população. Não é fácil viver nesse país, mas vamos lá. Olha só, os números que a Betânia trouxe para você na reportagem, eles estão desatualizados porque a gente teve aí mais 42 mil doses que chegaram hoje pela AstraZeneca. Então, a gente tinha 71 mil doses em estoque que já poderiam ter sido distribuídas. Como essas só chegaram agora, por isso que a gente utilizou esse número para que você tenha essa noção do todo. A gente quer saber o que vai ser feito agora, né? A gente precisa concluir a vacina dessas pessoas que não receberam a segunda dose. Esse problema, ele parecia que já estava anunciado, né? O Ministério da Saúde disse, vamos aplicar todas as doses. Depois voltou atrás e disse, não, tem que segurar a segunda dose. Aí a gente chegou nesse impasse. O Lucas Ferreira está aqui para tentar ajudar a gente. Ô Lucas, a gente estava conversando agora com o secretário de Saúde de Rio da Conceição. Ele disse que não tem segunda dose de Coronavac há 60 dias por lá. Então não é só Palmas e Araguaína que estão sofrendo aí com essa situação, né? Roger, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, segundo aí o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Estado, para você ter uma ideia, hoje são 67 municípios aí que aguardam essa segunda dose para a aplicação da Coronavac. São cerca de 7 mil doses aí que precisam ser aplicadas, né? Esse é o cenário atual, infelizmente, no Tocantins. A Peciliana Bezerra, da Secretaria Estadual de Saúde. Obrigado, Peciliana, mais uma vez por ter aceito esse convite, bater esse papo aqui para explicar esse cenário. Primeiro, gostaria que você explicasse em relação a essa questão da entrega, né? Quais são os dias de fato em que essa entrega das doses é feita aos municípios? Olha, de todas as doses nós entregamos religiosamente, todas as quartas-feiras inicia o processo de entrega de todas as doses para os 139 municípios de forma simultânea, Palmas e Araguaína, o polo de imunização de Araguaína. Então, de todas as pautas que chega desde janeiro, todas as quarta-feiras é o dia que inicia o processo de entrega. Considerando o feriado que virá quinta-feira, nós vamos fazer um trabalho, já foi conversado e determinado pelo secretário, vamos trabalhar nesse final de semana, porque continuamos recebendo pautas de vacina nessa madrugada. Então, nós vamos trabalhar no final de semana para que segunda-feira inicie o processo de entrega para todos os 139 municípios. Agora, 7 mil doses aí, segundo o Conselho, Peciliana. Dentro desse atraso, vai ter dose suficiente para todo mundo, para essa segunda aplicação? Como que o Serviço de Saúde e o Estado garante que, de fato, esses municípios vão receber essas doses suficientes? Lucas, o seguinte, quando o Ministério
autorizou a utilização da sexta, da sétima, da sétima, da oitava e nona pauta, a utilização de segunda dose como primeira dose, e a partir da 10ª pauta, ele enviou como segunda dose, houve um equívoco por parte dos municípios que continuaram administrando como primeira dose. Então, diante disso, nós fizemos um levantamento junto aos 139 municípios, quem de fato estava precisando de doses para o ajuste da pauta de segunda dose de Coronavac especificamente. E 87 municípios nos comunicaram essa dificuldade que tinha para o ajuste de sua pauta, que era a falta de dose que foi aplicada de forma equivocada a partir da 10ª pauta. Então, diante disso, nós fizemos reunião com o COSEMES, que é o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, para que nós chegássemos, está entendendo, diante de um levantamento, porque nós não podemos entregar de qualquer forma. Nós precisávamos receber as doses do Ministério, foi aprovado em bipartite, foi encaminhado em tempo oportuno para o Ministério o recebimento dessas doses. Depois disso, ficamos aguardando o recebimento para complementar a pauta e tiramos do estoque estratégico a complementação dessa pauta. Eu quero dizer que nenhum munícipe, nenhum usuário do estado do Tocantins vai ficar sem receber a segunda dose. A Secretaria está garantindo para a população o recebimento da segunda dose de Coronavac. Ontem tivemos outra reunião com a diretoria executiva do COSEMES para a apresentação da pauta de ajuste, que serão de 13.049 doses para os 87 municípios. E amanhã faremos uma videoconferência com esses municípios para explicar a operacionalização dessa segunda dose para os seus usuários. Pergunta do Tiago, do estúdio. Roger, fique à vontade por aí. Oi, Persiliana, boa tarde para a senhora, seja bem-vinda aqui ao Jornal Anhanguera, primeira edição. A minha pergunta para a senhora é a seguinte: nós temos quantas doses da Coronavac em estoque hoje? E se essas doses elas vão ser suficientes para corrigir aí esse equívoco que a senhora mencionou dos municípios? Roger, nós temos dose suficiente para corrigir o equívoco e já começar a distribuir de primeira dose. Nesse momento, nós não vamos estar distribuindo a primeira dose para que não cometa-se outro equívoco. Misturar a segunda dose, ela vai ser uma pauta separada, onde vai ter só Coronavac, somente para os 87 municípios, para que não haja mais nenhum equívoco. Está tudo alinhado com o COSEMES, essa distribuição. Então, eu quero dizer que não tem prejuízo para nenhum dos 87 municípios, nem para nenhum usuário. Persiliana, é bom esclarecer também em relação a outro ponto. Esse atraso, ele pode de repente comprometer a eficácia da Coronavac? Segundo orientações do Ministério, isso não compromete a eficácia da Coronavac, tá entendendo? De 60 a 90 dias pode se repetir até a segunda dose dela. Ok, Persiliana. Obrigado mais uma vez pelos esclarecimentos, pela participação aqui no Jornal Anhanguera. Roger. Obrigado, Lucas. Obrigado também, Persiliana, pelos esclarecimentos. A gente fala agora de um apoio importante nessa pandemia, que é o suporte psicológico. Um coletivo com esses profissionais está oferecendo atendimento gratuito a quem está precisando. A Cíntia Ribeiro Portilho vai trazer essas informações de como a população pode acessar e tem também como outros psicólogos podem participar como voluntários, né, Cíntia? Boa tarde. Olá, Roger, boa tarde para você, boa tarde a todos. Exatamente, o projeto começou a ser organizado no mês de abril e agora no mês de maio já começaram os atendimentos. Sobre esse assunto nós vamos falar mais conversando com o Jorge Mena Barreto, ele que é um dos psicólogos que fazem parte da estrutura que vocês montaram, né, Jorge? Boa tarde, seja bem-vindo. Jorge, me conta como que estão funcionando esses atendimentos psicológicos. A pessoa precisa ter um acesso ao Instagram, onde tem a página Psi Enfrenta a Covid, é o nome dela, tem um mapinha do Tocantins, que ali identifica, tem um formulário que a pessoa deve preencher o nome, telefone e alguma coisa relacionada com o motivo da procura. Tem também a opção que está sendo ofertada no sentido de, eventualmente, grupos de pessoas que queiram trabalhar conjuntamente o seu problema. Vai ter lá a opção, quero um atendimento em grupo. E o individual, então isso
vai ser disponibilizado nessa página. Está na bio do Instagram desse nosso projeto. Quem pode participar, Jorge? Praticamente toda a população que for assim, no sentido de nós estamos buscando as pessoas carentes, aquelas que não têm plano de saúde, não têm recurso financeiro, que estão enlutadas pela questão da Covid, né? Que seja pela perda de familiares, seja pela perda de emprego ou, digamos assim, outras variações que a Covid ocasiona, a mobilização, a isolamento social, isso aí, tem que às vezes ficar num sentido meio aprisionado em casa. Isso desperta a ansiedade, desperta uma sensação da solidão também, né? Ok, Jorge, muito obrigada pelas informações. O grupo faz o atendimento, faz o cadastro por meio da rede social e tem vaga para que outros profissionais que queiram se candidatar para fazer parte do grupo voluntário, também tem vaga, pode procurar o grupo, viu, Roger? Valeu, Cíntia. Obrigado, pelas informações. Olha, aqui no Tocantins, pouco mais de 40 mil famílias estão vivendo exclusivamente de pequenas produções rurais. Há pouco mais de um ano, as aposentadorias rurais tiveram mudanças, logo depois que veio a pandemia, né? Não, logo depois veio a pandemia e isso complica tudo, né? Então, você que é trabalhador rural, está na idade de se aposentar, já conseguiu? Ainda não? Tem algumas dúvidas sobre isso? A gente vai tentar esclarecer isso com a ajuda de uma especialista no assunto. Aurora Fernandes está aqui com a gente, já preparada para ajudar o pessoal de casa, né? Prontinha para tirar as dúvidas. Quem vai ajudar a gente hoje é a Larissa Paiva, que é advogada previdenciária. Boa tarde, Larissa. Boa tarde. Vamos começar com o básico. Quem é que tem direito de ter acesso à aposentadoria rural? Geralmente são trabalhadores que exercem atividades rurais, né, que tenham contribuído para o INSS durante 15 anos, que é equivalente a 180 contribuições, ter a idade mínima de 55 anos mulher e 60 anos homens. O Roger falou agora há pouco que teve mudança no ano passado, pouco antes da pandemia, né? O que está valendo hoje? Quais são as regras que estão valendo hoje? Mesmo com a reforma da Previdência, pouco mexeu com a aposentadoria rural, né? As alterações relevantes mesmo, veio o critério a base de cálculo para a aposentadoria, que veio muito mais benéfica para os próximos contribuintes, e a inclusão dos trabalhadores garimpeiros, que também foram inclusos como profissionais rurais, e também o período de quem for para a aposentadoria híbrida, né, que contribui um período rural e um período urbano, também ficou um pouquinho mais criterioso na questão da idade mínima, né, que passou a ser o mesmo período de um trabalhador urbano. Vou aproveitar que você falou da híbrida e pedir para você explicar melhor. Então, se eu trabalhei com carteira assinada na cidade, mas também trabalhei por muito tempo no campo, eu posso juntar esses dois períodos para fazer uma aposentadoria rural? Sim, pode sim. Na verdade, quem trabalhou nessas atividades pode optar pela aposentadoria híbrida, que vai ser a soma do período de contribuição como trabalhador rural e como trabalhador urbano. Só que tem uma diferença. Quando for optar pelo regime híbrido, a idade mínima exigida é um pouquinho maior do que fosse só o trabalhador rural. São 5 anos a mais. Para se aposentar como trabalhador rural, tem que morar na roça? Tem que morar lá no campo? Tem que comprovar que exerceu atividade rural, né? Como que eu faço essa comprovação? Através de documentos de arrendamento, né, de terreno, ou que já tenha algum tipo de filiação, ou trabalhou realmente com registro na carteira de trabalho, que houve toda essa atividade rural. Então, por isso que é muito importante, né, sempre juntar o máximo de documentos possíveis que comprove que você, de fato, trabalhou como atividade rural durante esse período. Mas para conseguir ter acesso a essa aposentadoria rural, tem que ter contribuído. Se a pessoa nunca contribuiu com o INSS, é mais difícil. Não necessariamente, né? A própria aposentadoria rural, elas são divididas em 4, né? Tanto o trabalhador contribuinte, que é o normal, aquele registrado em carteira de trabalho, o trabalhador avulso, o contribuinte individual e o trabalhador especial, que é o que se enquadra daquele que nunca contribuiu para o INSS. Então, se você nunca contribuiu durante todo esse período, mas você quer aposentar como trabalhador rural, você só precisa comprovar que durante 15 anos, né, você exerceu esse tipo de atividade. Principalmente aquele que vive de subsistência de economia familiar, né, o pescador artesanal, o indígena e o garimpeiro. É possível fazer isso direto no INSS ou é preciso ter intermédio de um advogado?
Geralmente eu oriento que procure um advogado justamente por ter uma lista de documentos exigidos pelo INSS que precisa de uma análise mais minuciosa. Então, um profissional vai te orientar melhor e saber qual tipo de regime você se enquadra melhor, qual tipo de trabalhador rural você é. Como eu falei, existem 4 tipos. Então, assim, é possível fazer o pedido diretamente no INSS, mas o risco de indeferimento é um pouco maior. Então, eu sugiro mais que procure um profissional da área. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Então, na dúvida, procure um advogado, nem que seja a Defensoria Pública, para tirar uma dúvida ali. Não deixa para depois, né, Roger? Com certeza. Obrigado, Taurora. Obrigado também à nossa convidada pelas informações. Olha, hoje é o Dia Nacional do Combate ao Glaucoma, uma doença que pode provocar, inclusive, cegueira se ela não for detectada no início. Agora, o problema é que ela costuma ser silenciosa, melhor dizendo. E aí tem um outro problema, tem muita gente que, não está se tratando não. Dá só uma olhada na reportagem. Seu José convive com o glaucoma há 30 anos. Descobrir a doença para ele foi um baque. Qualquer doença que a gente sabe, principalmente essas doenças que elas não têm cura, ela é um impacto que dá na vida da pessoa, né? Ela dá um impacto de saber que tem essa doença, né, e tal. Então, eu tive aquele impacto na hora, mas logo a gente tem que aprender a conviver, né? Ele conta que na época não tinha nenhum sintoma, nem desconfiava. O glaucoma, um dos grandes problemas do glaucoma é justamente esse, não ter sintoma, né? Você não sente dor, você não sente diminuir a visão para ler, para qualquer coisa que você vai fazer, porque o problema dela é no nervo óptico. O médico explica que os sintomas só começam a aparecer quando a doença já está em estágios avançados. O mais comum e aquele que leva mais à cegueira, ele só vai ter sintoma nas fases finais. Nas fases iniciais, a lesão causada nas fibras nervosas do nervo faz com que a pessoa perca a visão periférica. E na medida que o glaucoma vai progredindo, vai atingindo cada vez mais próximo da visão central. Por isso, consultas preventivas são tão importantes. Eu aconselho elas que periodicamente, devam ir no oculista, num médico oftalmologista e pedir que quer a medição da temperatura do olho, né? Porque é uma doença que ela pode trazer uma surpresa no momento em que você nem a vez não esperava. Segundo dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, em 2019, aqui no Tocantins, foram realizadas mais de 10 mil consultas capazes de diagnosticar o glaucoma. Mas em 2020, esse número caiu para pouco mais de 8.500. Foi uma queda de mais de 2.000 consultas de um ano para o outro. Esses números representam uma redução de 22%. A pandemia, ela trouxe um prejuízo justamente no que a gente procura, que é o diagnóstico precoce. Por se tratar de uma doença cuja lesão é irreversível, ou seja, a gente não consegue trazer aquilo que foi perdido, né, na lesão que o glaucoma causou no nervo, a gente quer o diagnóstico precoce, antes que a lesão seja grande, para que através dos tratamentos clínicos, colírio e outros tratamentos, a gente evite a progressão do glaucoma. Para diminuir os efeitos da doença, o seu José teve que fazer uma cirurgia nos 2 olhos. Mesmo assim, ainda hoje, tem que contar com o colírio para o controle do glaucoma. Com a cirurgia, a possibilidade de eu ter que deixar de usar o colírio era muito bom, era muito boa. E realmente foi, durou 5 anos sem eu precisar usar o colírio, né? Inclusive, hoje eu estou usando só no olho direito. O olho esquerdo, a temperatura está boa, continua com a temperatura boa. E como é uma doença hereditária, ele sempre orienta bem os filhos. E agora eles estão passando para os netos e tal. Então, meu pai era aquele cara fazendeiro, lá da fazenda, que estava lá, montava nos cavalos, ia para lá, não tinha doença, qualquer coisa ele tomava coisa do mato mesmo. E a coisa ia passando, né? E aí, só que se consegue, né? Bom, a gente continua falando sobre glaucoma. O Jário Santos está agora com o médico para responder as suas perguntas. Vamos lá, Jário, vamos deixar o pessoal de casa bem informado. É verdade, Roger. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Nesse Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, essas informações são importantes para quem está em casa identificar o problema, né, e também procurar um profissional capacitado para saber como tratar. Eu estou aqui ao vivo com o Dr. Fernando Borges, que é oftalmologista e presidente também da Sociedade de Oftalmologia do Tocantins. Doutor, muito obrigado pela participação aqui no J1. Doutor, a gente começa perguntando o que é o glaucoma. Tem muita gente que tem dúvidas ainda sobre essa doença. Fala um pouquinho para a gente. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Jairo. O glaucoma é uma doença crônica
degenerativa e progressiva do nervo óptico. O glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. E, como foi bem dito na matéria, o glaucoma é uma doença, na grande maioria das vezes, assintomática. Então, daí a importância do paciente passar regularmente com o seu médico oftalmologista, para que esse possa estar fazendo todos os testes na visão e no exame do paciente. Com que frequência a pessoa precisa procurar o oftalmologista? O normatizado é que a pessoa ela procure um oftalmologista para uma consulta anualmente. Uma vez que tem algum problema, esses ajustes com relação ao período de intervalos entre as consultas serão ajustados de acordo com a necessidade de cada caso. Doutor, como o senhor mesmo falou, 50% das pessoas não sabem que tem um glaucoma. Então essa é a importância de identificar, de estar monitorando, né? Como é que é feito a identificação hoje em dia com a tecnologia, com os métodos? Como é que é feita a identificação, o diagnóstico dessa doença? Foi muito importante essa pergunta, porque hoje nós temos em torno no mundo de 70 milhões de pessoas com glaucoma. E estima-se que até 2040 nós teremos em torno de 110 milhões. Então nós vimos que a incidência do glaucoma ela está cada vez aumentando mais, o aparecimento da doença. Nós temos alguns fatores de risco que a gente tem que ter muita atenção, que é o histórico familiar positivo para glaucoma. Então, uma vez que uma pessoa tem um histórico familiar de glaucoma, ele aumenta em 10 vezes a incidência do glaucoma. Pacientes automíopes, pacientes da raça negra, tá? E isso daí eleva mais ainda a atenção. Com a idade, a partir dos 40 anos, a incidência também de glaucoma ela aumenta. Então não é porque o paciente ele foi oftalmologista uma vez e não foi identificado o glaucoma que ele está isento do aparecimento da doença. É importante ressaltar que quanto mais precoce a gente fizer o diagnóstico, melhor a relação ao tratamento. E hoje a tecnologia envolvendo a detecção e o acompanhamento do glaucoma é muito alta. E isso daí nos dá muito conforto e segurança, uma vez que o glaucoma é identificado precocemente. Doutor, muito obrigado pela participação aqui no J1. Rogério, então tá aí, as pessoas precisam consultar frequentemente o oftalmologista para identificar a doença que, se for descoberta com antecedência, tem tratamento. Volto com você. Valeu, Jário, obrigado. Olho vivo, tá, gente? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a proteção da máscara diante dessas novas variantes da Covid-19. Fica por aí. Já estamos de volta para a gente falar um pouquinho de esporte. Hoje o Tocantinópolis enfrenta o Picos do Piauí em casa, valendo vaga no grupo 2 da Série D. Lucas Ferreira, especialista nesse tipo de assunto, já está aqui para contar todos os detalhes, né, Lucas? Rogério, o Tocantinópolis de olho na espécie de pré-Série D, né? Tem que passar pelo Picos aí para garantir a vaga na fase de grupos, integrar exatamente aí o grupo do Palmas, né? Palmas, que é o outro representante, vai entrar direto na fase de grupos. Bom, esse jogo, às 4 da tarde, no Estádio Ribeirão, em Tocantinópolis. O time do técnico Neto Costa, o nosso representante, Rogério, é praticamente o mesmo que estava disputando aí o Campeonato Tocantinense, né? Tocantinópolis sofreu a baixa apenas do Gil Macena, que rescindiu o contrato, vai jogar fora do país, mas mantém a base aí que estava disputando o estadual. Vai enfrentar, inclusive, Rogério, um adversário que vem de uma temporada difícil. O Picos do Piauí terminou na lanterna do Campeonato Piauiense, foi rebaixado para a 2ª divisão no campeonato no seu estado. Para essa Série D, para se ter uma ideia, teve a rescisão de contrato aí de 7 jogadores. Então é uma equipe aí que vem em baixa, em crise, mas que é um adversário que vem, por exemplo, de um empate. O último jogo do Picos foi um empate em 0-0 com o Altos do Piauí. E aí o segundo jogo no domingo, dia 30, pelo Campeonato Série D. Com você. Obrigado, Lucas. Olha, gente, com as variações do coronavírus surgindo aí a todo momento, quase somente colocar a máscara pode não ser tão suficiente, será? A gente vai entender agora se esse nosso equipamento de proteção pode nos ajudar frente a todas essas mudanças. Tem alguma máscara que é mais ideal, Aurora? Pois é, Rogério, o que eu estava falando aqui com o Érico nesse momento, e olha só a resposta que ele me deu. Érico, boa tarde. Boa tarde. Tem alguma máscara que é mais segura que a outra? Tem, claro.
né? Assim como tem uma roupa que é mais segura que a outra, um calçado que é mais seguro que o outro. Só que muitos me perguntam assim, então qual é a máscara que eu tenho que usar? Eu sempre falo, use a máscara que você tem. O importante é usar a máscara, certo? Agora, claro, quem tiver possibilidade de ter uma máscara melhor, com melhor resultado, com uma melhor proteção, tranquilo. E qual que é essa máscara melhor? Bem, geralmente são aquelas que são adotadas em serviços de saúde, tá? A N95, hoje, é a máscara que está sendo indicada para nós trabalharmos nas unidades de saúde, unidades hospitalares, unidades especializadas, SAMU. Que é aquela que tem um formato meio que um biquinho de pato assim na frente, né? É esta máscara aqui. Existe um pouquinho melhor do que esta, que ela tem um filtro aqui. Claro que quanto melhor a máscara, mais cara ela é. E a gente não pode exigir da população brasileira que todos usem máscara, né? É a melhor máscara, mas que use a máscara. É uma proteção sua para com o outro e do outro para com você. Toda máscara é reutilizável? As máscaras descartáveis, e esta aqui é uma, não é reutilizável, tá? As máscaras reutilizáveis são essas que você próprio está usando, né? Que o cinegrafista está usando, que são máscaras de pano, que você pode lavar com o produto certo. Para finalizar, vamos reforçar, de quanto em quanto tempo que a máscara tem que ser trocada? Eu utilizo muito a ideia de você se sentir confortável com a máscara, no sentido de ela estar úmida ou não, certo? Então, é importante você sempre estar observando como está a sua máscara. Pelo menos, no mínimo, uma máscara a cada período, para que você se sinta não somente confortável, mas seguro. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Então, independente de qual seja, use máscara, Roger. Tá dando recado. Obrigado, Aurora. Aqui no telão a gente vai ver como que está a taxa de ocupação dos leitos de UTI. Nós temos hoje 10 leitos bloqueados, tá, gente? Augustinópolis está com tudo lotado, 100 vagas por lá. No Regional de Araguaína a gente tem uma vaga de UTI. Já em Gurupi, nós temos 3 vagas disponíveis lá no Hospital Regional de Gurupi. Em Porto Nacional, essa taxa de ocupação é de 90%, apenas uma vaga disponível. Já no HGP, a gente tem 26 leitos de UTI e 23 estão ocupados. Estadual de Combate à Covid-19, Municipal de Campanha de Araguaína e o Oswaldo Cruz, não temos vagas por lá em leitos de UTI. No Instituto Sinai, aparecem 2 vagas lá em Araguaína. No Dom Orione, outras 2 vagas. Já na UTI do Hospital Santa Teresa, nós temos 17 vagas no total e 14 estão ocupadas. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o mistério envolvendo um jovem de Gurupi. Ele morreu na Alemanha. A família não sabe quais são as causas da morte e está com dificuldades para fazer a repatriação do corpo. A gente traz os números atuais da pandemia e você vai ver que 2 espaços culturais voltaram a receber visitantes hoje. A gente está de volta aqui com o Jornal Anhanguera, primeira edição, para te contar que um jovem de Gurupi foi encontrado morto na Alemanha, isso no fim de semana. A família não sabe quais foram as causas da morte e está lutando para trazer esse corpo para o Brasil. O drama dessa família gurupiense começou depois da notícia que o Wellington de Souza, de 35 anos, foi encontrado morto no apartamento em que morava em Berlim, capital da Alemanha. O rapaz trabalhava no país há 8 anos e estudava publicidade. E nunca deu trabalho para a gente, nada. E foi embora em busca do sonho dele para estudar e ele conseguiu. Segundo a família, a busca por notícias das autoridades locais é difícil. Eles não sabem se há inquérito policial aberto para apurar as causas da morte e como fazer para trazer o corpo para o Brasil. Só sabemos que ele está na ML, que a perícia ainda vai começar sexta ou terça da outra semana e a gente precisa entrar o mais rápido possível. Porque senão vão enterrar ele como indigente. A gente não quer isso, porque ele tem mãe, tem família. A família diz que não tem condições financeiras para o traslado. Os custos ficariam em torno de R$100 mil. Esse primo de Wellington, que mora no estado do Pará, tenta organizar a documentação para trazer o corpo, mas diz que tem encontrado dificuldades de contato com a Embaixada do Brasil na Alemanha. Entramos em contato com o consulado em Berlim, na Alemanha, e ainda não obtivemos resposta. E a gente pede que as autoridades locais possam nos ajudar, né, a fazer esse translado, a trazer o corpo dele para o Brasil, que a nossa família está sofrendo demais, a sua mãe não come há dias, a nossa avó também está sofrendo muito, enfim, toda a nossa família.
Pois é, a gente ainda não tem uma resposta da embaixada sobre essa situação. Olha, para quem estava com saudade de visitar um museu aqui na capital, fica ligado nessa nossa próxima informação. O Palacinho e o Memorial Coluna Prestes foram reabertos hoje. A Cíntia Ribeiro Portilho vai contar os detalhes ao vivo para a gente, né, Cíntia? Isso mesmo, Roger, nós estamos aqui no Palacinho, no ambiente onde é contado um pouco da história dos povos indígenas, né? Olha só, aqui, por exemplo, tem a boneca Hichokô, um artesanato muito importante, né, dos povos Carajá, importante para o nosso estado. Nós vamos falar sobre esse retorno do Palacinho, das atividades, com a Lorena Ribeiro, ela que é superintendente de desenvolvimento da cultura. Lorena, boa tarde, seja bem-vinda. Volta então à visitação no Palacinho, como que funciona esse retorno? Boa tarde, Cíntia, obrigada. Hoje retornamos à reabertura do funcionamento do Museu Memorial Coluna Prestes e do Palacinho. A visitação está sendo de terça a sábado, com horário das 8 às 17, e aos domingos estamos reabrindo também, com horário das 10 às 16 da tarde, para a comunidade em geral aproveitar, né, esse momento e estar vindo conhecer um pouco da nossa história do estado do Tocantins. Número reduzido de pessoas por visitação, os cuidados aí referente às máscaras, higienização também vão acontecer, né? Isso, mantemos a segurança recomendada pelo nosso governador Mauro Carlessi para que a comunidade, os visitantes, turistas aproveitem e saiam um pouco desse mundo virtual com todo o protocolo de segurança, uso de máscaras, distanciamento, agendamento para o melhor conforto para receber o visitante. O agendamento pode ser feito no nosso meio de comunicação, que é o 3218-1669, e estamos abertos esperando vocês. Só reforçando o número de telefone para o agendamento, Lorena? Reforçando aqui, na DETUC, o número é o 3218-1669. É uma visita que está sendo agendada para garantir a segurança do público, com o limite de até 10 pessoas por grupos. Ótimo, obrigada, Lorena, pelas informações. Roger. Obrigado, Cíntia, pelas informações também. Vamos aqui do outro lado comigo ver os números atuais da pandemia. Nós temos 783 novos casos, tá? 17 novas mortes. Olha só, 175.149 casos confirmados. Temos 14.592 casos ativos, 2.813 pessoas que infelizmente não sobreviveram, 425 hoje estão internadas e 157.744 pessoas, felizmente, venceram a Covid-19. Eu tenho uma última notícia para você. A CPI da Covid aprovou agora há pouco a convocação do governador Mauro Carlessi e de outros 8 governadores para prestarem depoimento na comissão. O requerimento para a convocação do governador aqui do estado foi assinado pelo senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe. Entre as justificativas está o pedido de esclarecimento sobre uma suposta fraude na compra de máscaras. Isso em junho do ano passado, durante a Operação Personale, a Polícia Federal encontrou indícios de possível superfaturamento em 2 contratos firmados entre a Secretaria Estadual de Saúde e empresas para compra de 12 mil máscaras pelo valor de R$ 35 cada. O mesmo modelo de máscara, segundo a Polícia Federal, poderia ter sido encontrado por R$ 3 cada uma. O Estado sempre tem dito que foi o próprio governo quem levou o caso ao Ministério Público Federal. Já sobre a convocação do governador procurado, a gente procurou o Palácio Araguaia, eles ainda não se manifestaram. A gente está ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia, parabéns para 11 cidades tocantinenses que estão fazendo aniversário hoje: Aguiarnópolis, Bandeirantes, Chapada da Areia, Crixás do Tocantins, Luzinópolis, Oliveira de Fátima, Pugmil, Tupirama, Talismã, Santa Rita do Tocantins e Santa Terezinha do Tocantins. Parabéns para vocês, obrigado pela companhia, abraço para todo mundo, beijo, tchau. Amanhã tem mais, viu? Lá no G1 tem outras informações para você também. Tchau, tchau.
Jornal Anhanguera, primeira edição. Oferecimento CDT Diagnósticos. Sua saúde nos menores detalhes. Agora com exames laboratoriais.